eu quero contar um relato interessante. Ultimamente eu vejo, né, eu tenho que manter também a visão do mundo da realidade 3D, e muitas pessoas estão preocupadas com os conflitos no mundo, um risco de guerra mundial, os conflitos entre grandes estruturas sociais e culturais, sistemas políticos e também sistemas econômicos. Isso me preocupa porque nós estamos passando por questões aqui ecológicas na Terra, sérias, né? Efeito estufa e tudo. E também apareceu agora cada vez mais as inteligências artificiais. Inteligência artificial, na verdade, a gente sabe, não passa mais do que um programa de linguagem muito desenvolvido, mas ele tem potencial para vir a ser algo mais. Um programa de tomada de decisão tão desenvolvido que faça todas as coisas por nós. Robôs físicos, em breve, não hoje, mas em breve, eles vão ser capazes de serem flexíveis e fazer tudo que a gente precisa. E guiados por inteligências artificiais bem evoluídas, bem capazes, que acredito que vai chegar a um nível de compreensão similar à da inteligência humana, talvez em 20, 30 anos. Pois bem, então eu estava pensando sobre isso e eu até fomentei isso em outras lives, dizendo como o nosso mundo está mudando cada vez mais rápido para um mundo em que nós vamos ter que mudar toda a estrutura do mundo. Então essa noite eu fiz uma experiência de shifting e bem interessante, tá? Eu estava ainda consciente, fui fazer a minha meditação e nessa eu me vi flutuando e descendo assim, descendo e aterrissando em outro lugar. Nessa experiência, o que nem sempre aparece, eu me vi chegando. E eu olhei, parecia a nossa Terra mesmo, nada de diferente, não era uma dimensão que eu posso chamar ficcional, não tinha sujeito X e Y. Aí eu entrei numa cidade, uma cidade muito bem organizada e muito compacta, né? E me chamaram para entrar numa porta, eu entrei e eu vi pessoas lá. Interessante que eu reconheci as pessoas que tinham na faixa de 30, 40 anos. E eu reconheci como se fossem algumas pessoas que eu vi aqui na comunidade Shifting. É como se pessoas muito jovens, que estão com 12, 13, 14, 15, 16 anos, estivessem lá naquela sala. E que isso fosse no futuro. Eu entrei e conversei com as pessoas e eu percebi que era como se eu estivesse visitando a Terra no futuro. Eu tinha um nível de lucidez que eu diria uns 30%, 40%. Quer dizer, eu conseguia escolher onde ir, mas eu não tinha total certeza de estar observando meus pensamentos, só via o mundo externo. Então eu me percebi conversando com elas e percebi como é que vocês conseguiram transformar o mundo nisso que vocês estão fazendo. E elas falaram o seguinte: olha, foi muito trabalhoso, a gente teve muita dificuldade. Aos poucos, à medida que a gente foi ficando mais adulto, a gente percebeu que a sociedade que a gente tinha construído, e eu não estou falando aqui em capitalismo nem comunismo, gente, eu estou falando em correntes, está dizendo, a sociedade é uma sociedade baseada em extrativismo, em obter cada vez mais os recursos da terra e usar de uma maneira não equilibrada. Então nós pedimos os recursos da inteligência artificial e aos poucos a gente foi adquirindo o controle, até politicamente, a partir das manifestações governamentais, para que essas inteligências artificiais poderosas ficassem sob um controle. Então foi criado um grupo de pessoas em vários locais do mundo para serem passar as expectativas do que queriam do futuro para essas inteligências. As inteligências são ótimas operadoras, elas podem fazer qualquer coisa, mas elas não são boas em fazer a escolha do que é o melhor para a gente. Então nossas expectativas, equilibrar a liberdade com a responsabilidade, a liberdade com o risco, só o ser humano é que pode escolher isso. Então esses grupos de pessoas são quase como se fossem representantes governamentais, espalhados pelo mundo inteiro, interagindo e com o controle sobre essas IAs, que tem controle sobre várias ferramentas automatizadas no mundo, que permitem uma alimentação, construção ideal. E as cidades foram se aglutinando mais, para permitir mais um equilíbrio ecológico. Aí eu fui lá, conversei, eu vi que eles viviam uma boa parte do trabalho, eu fui nesse local do trabalho, eu vi eles estavam em locais com, digamos assim, um equipamento avançado que eu não conseguia ver, era uma coisa assim muito brilhante e que eu não sabia se isso elas estavam vendo ou se estava lá físico, né? Mas eles usavam esse equipamento avançado e conseguiam se conectar com todos esses grupos ao redor do mundo. Os grupos em certos locais se uniam fisicamente mesmo e se conectavam com essas pessoas em outros locais do mundo para sincronizar o trabalho das inteligências, dos robôs, dos equipamentos automatizados em todo o mundo. Eu achei bem interessante, foi uma informação que eu recebi. E depois eu voltei. Eu me senti saindo, foi uma saída assim mais rápida, e aí eu voltei. Eu quis passar esse relato de como foi a experiência, porque eu sempre digo que eu tenho mais facilidade de fazer shifting quando eu tenho um objetivo. E eu estava andando nesses últimos dias,
me questionando se aquele futuro que eu espero muito, de que a gente vai ter um equilíbrio mundial, pode acontecer. Então, de certa maneira, eu visitei uma DR, uma realidade desejada, onde esse futuro provável se transforma num futuro mais que provável. Lembra que a realidade desejada pode ser apenas diversão, sem muito objetivo, ou pode ser um futuro provável, que aos poucos entra na realidade corrente e se transforma na realidade desejada. Então, quando você constrói isso, você constrói a vida que você quer, que todos nós queremos de maneira compartilhada. Ou então, talvez o melhor compartilhamento de realidade desejada, né, de visitar uma DR, seja também aqui na nossa realidade corrente que a gente escolheu compartilhar.